que são treinos uniformizados, ainda assim existem os bons treinos, os maus treinos. Hoje, um jogo difícil, assim, que as equipes apresentaram um futebol um pouco abaixo do esperado dos dois, no caso. Tudo bem, Mota? Tudo bem. Boa noite a você, o André, aos fãs do esporte. Eu concordo plenamente com o André, porque não dá para esperar num período tão curto assim que uma equipe do Abel Ferreira, que tem como principal virtude intensidade, capacidade de tornar o jogo desconfortável para o adversário a partir de um tipo de futebol muito físico, onde o adversário mal respira, porque é uma equipe que marca muito forte todos os setores do campo, vá, com tão pouco tempo de treinamento, com os jogadores ainda que estão sendo desenvolvidos, jogar o futebol que o técnico quer. O técnico esperava, o Abel, um futebol melhor? Sim. Tenho absoluta certeza que ele esperava alguma coisa, pelo menos um pouco melhor. Eu também não posso esperar do Bragantino, no início de trabalho, num time que está sendo reconstruído, com outras ideias, que ele jogue o futebol à altura do que eu espero na primeira divisão, para que o Bragantino não passe o que passou no último ano. Então, por mais que seja decepcionante o jogo, que as atuações não sejam boas, elas não são surpreendentes por serem negativas. Poderia jogar no melhor, repito, sim, mas não é uma coisa que a gente possa exigir nesse momento. Então, sim, é um treino com portões abertos, com arbitragem, com transmissão, com camisas das equipes, que dão uma cara de jogo oficial, porque é um jogo oficial, mas que, na verdade, numa temporada mais bem planejada, não aconteceria nesse momento. E acho que ambas as equipes fazem esse jogo olhando para o futuro. E é sobre isso que eu quero falar hoje no Sport Center. Vamos falar, sem dúvida alguma, Birner, nesse Sport Center de futuro. A gente vai falar de jogo, de personagens. Teve manifestação da torcida, a torcida vaiou a diretoria palmeirense, a sua presidente, o diretor de futebol. A gente já vai falar sobre isso. Houve vaias após a partida. O Abel está fazendo um revezamento inicial, como tantos outros técnicos fazem nesse começo de ano. Pegando esse jogo e até esse começo de ano, o que nesses treinos uniformizados fica evidente que o Palmeiras talvez tenha que focar um pouco mais? Não me refiro nem a mercado, mas o que está faltando mais para o Palmeiras nesse começo de ano, André? Ele fez dois times mesclados, né? Então não é correto dizer que hoje jogaram os reservas e que, por exemplo, no fim de semana com o Novo Horizontino jogaram os titulares, ou ao contrário. São dois times que alguns jogadores são considerados titulares, frequentam o time titular. Hoje teve Marcos Rocha, teve o Everton, teve o Estevão, evidentemente. O Veiga, eu acho que deveria ter entrado mais cedo no jogo, porque o Palmeiras precisava dele, mas ele passou um tempo no banco. O Piquerez estava no banco. Outros jogadores considerados titulares participaram do jogo, iniciaram. E muita gente que, quando o Palmeiras tiver compromissos mais importantes, seja nesse estadual, por exemplo, o jogo com o Corinthians, né, que é na quinta-feira da outra semana, ou fases mais agudas, dependendo do que o Palmeiras fizer nesse campeonato, jogadores que estavam em campo hoje, que estiveram em campo contra o Novo Horizontino, serão reservas, serão opções, talvez participem de jogos ou não. O elenco do Palmeiras está sendo mostrado para o seu torcedor nesse momento. E assim, já que você deu início a esse tema, a questão das vaias, o torcedor presente hoje ao Allianz Parque não gostou, vaiou no intervalo, vaiou mais ainda no final do jogo. Eu não sei se esse torcedor está vaiando o jogo, o resultado, o desempenho do Palmeiras hoje, ou se ele está vaiando aquilo que ele entende ser o status do Palmeiras hoje como time de futebol. E aí eu acho que tem um forte componente dos reforços que foram comentados e não trazidos, da contratação que foi feita, mas só vai se apresentar no final de março, que é o Paulinho, não vai jogar o campeonato estadual. E talvez também haja aí a influência, nessa leitura mais pessimista, do que outras equipes que são rivais do Palmeiras aqui no estado de São Paulo têm feito. Então, São Paulo traz o Oscar. É para o torcedor do Palmeiras falar, nossa, não sei, vai depender do que o Oscar fizer pelo São Paulo, mas é um jogador que volta, é um jogador de identificação, de nome internacional. Nessa semana, hoje, de maneira oficial, o Santos trouxe o Neymar. E o Palmeiras, o que tem feito? Eu não estou dando razão a quem pensa assim. Eu não estou corroborando essa leitura. Estou dizendo que me parece que é isso que está acontecendo. O torcedor do Palmeiras gostaria de ver a sua diretoria mais atuante,
o time sendo reforçado por jogadores. Falou-se Andréas Pereira, não aconteceu. O Paulinho, de novo, só vai estrear daqui a algum tempo. E o torcedor imagina que o seu time ficou para trás em relação ao mercado e não gosta da atuação da diretoria. Sim, esse estado quase de permanente insatisfação é muito próprio do torcedor atual no futebol de hoje, porque ele quer, principalmente aqueles que torcem para os times que têm mais orçamento e mais condições, ele quer que seu time ganhe todos os campeonatos. E quando você não ganha todos, você é automaticamente criticado, alguma coisa de errado você está fazendo, num esporte em que, evidentemente, só ganha um por competição. Então, é muito chato a gente ter que falar nesse assunto, porque as equipes têm 3 atuações, 4 atuações, é isso que se tem aí, contando com pré-temporada algumas, então, o que se chama de pré-temporada. E já existe esse clima no estádio, né? O torcedor do Palmeiras vaiando no intervalo e vaiando ao final do jogo. Eu não acho que seja para isso, eu não acho que isso é correto, eu não acho que isso faça sentido, mas isso é o futebol que tem essa necessidade de agradar as pessoas durante 100% do tempo. Isso é uma expectativa que nunca vai conseguir ser satisfeita. A gente, até pegando esse gancho do André para jogar para o Birner, vamos mostrar as imagens, tanto ali das vaias ao Anderson Barros, também o diretor de futebol, o executivo de futebol do Palmeiras, e também vaias após a partida. Vamos dar uma olhada. Torcedor, invasão de campo é crime previsto em lei, assim como arremessar objetos no gramado. Respeite a lei, evite sua reclusão e multa, bem como a punição ao Palmeiras. Vamos lá, eu jogo para você, Birner, muito de acordo com o que disse o André, acho que especialmente você citou o Andréas Pereira, eu acho que essa coisa não só de achar que não vieram bons nomes, mas talvez a expectativa de alguns que chegaram a ser negociados. E eu acho que até por isso, talvez a Leila Pereira tenha falado da história do Claudinho. Porque eles tinham a palavra ali do Claudinho, que seria um grande reforço. Sim. E talvez essas vaias não acontecessem. Sem dúvida. Se tivesse esse acordo sido... Eu não estou aqui para defender, estamos aqui indo na alma do torcedor da cultura de massa que é o futebol. Mas quero te ouvir se você também acha que é muito mais sobre essa questão de movimentação em mercado, ou de depois do ano passado, em que o Palmeiras não levou um grande título, primeiro ano em muitos que isso acontece. Olhar os adversários, imaginar que eles estão se movimentando mais e falar, poxa, não voltaremos àquele protagonismo que, vamos combinar, eles nunca deixaram de ocupar, eles palmeirenses, no caso. Acho que tudo entra no pacote. Eu acho que começa com a temporada anterior, porque o Palmeiras inicia o ano esperando igualar o São Paulo com o tricampeonato brasileiro seguido, obviamente, o tricampeonato vencendo 3 títulos consecutivos. Espera ganhar a Libertadores, quando ele poderia ser o recordista de títulos de Libertadores dentro do país, e ele é eliminado em todas as competições nos jogos decisivos. E aí, obviamente, a avaliação foi que faltaram jogadores decisivos, principalmente jogadores de frente, porque o Palmeiras criou muitas chances. Não marcou tão bem quanto fazia nas temporadas anteriores, mas perdeu muitas chances na frente. Some a isso o fato do Palmeiras ter perdido, e aí na disputa do título clássico, para o Corinthians. Tudo está no torcedor, né? A recuperação corintiana, quando o time foge do rebaixamento ano passado, passa muito também pela vitória no clássico contra o Palmeiras. Junte a isso a expectativa enorme de reforços.
E eu acho que o Palmeiras elevou o seu padrão de expectativa e até de contratações até o momento. Por isso eu discordo um pouco do torcedor, um pouco. Porque eu acho que Paulinho e Facundo são dois senhores negócios, tá? Acho que são jogadores de nível bem elogiável. Vou dar um exemplo. O Porto está contratando o William Gomes e o Moreira, do São Paulo. Não estou falando que são só esses jogadores. Mas o Porto está no grupo do Palmeiras, no Mundial. E o Palmeiras, por enquanto, contratou melhor que o Porto. E o Palmeiras tem individualmente um time muito capaz de competir com o Porto, que vive uma crise financeira. Como a gente lê notícias do superávit do Palmeiras, do faturamento enorme que o clube teve, o clube decidiu investir em jogadores mais prontos do que, por exemplo, um Flaco Lopes, quando veio por 50 milhões de reais. Então, quando você vai buscar o Andreas Pereira, a sua chance de ouvir o não é muito maior, porque ele é um cara que joga no Fulham. Ele joga na principal liga do mundo hoje, a liga mais rica, né? E ele quis voltar. O Palmeiras, com ele, provavelmente tinha as coisas muito bem encaminhadas, mas não conseguiu convencer o clube. Trazer esses jogadores é difícil. Depende de dinheiro e depende do jogador querer jogar no Palmeiras. Eu acho que a segunda parte não é tanto um problema. A primeira é um problema, porque brigar com qualquer clube de Premier League é muito difícil, ainda mais por um jogador com essa característica. Então o Palmeiras pensou muito alto. Só que eu não acho que o Palmeiras encerrou o seu mercado. Acho que o Palmeiras costuma, um time costuma trabalhar em silêncio, o que é o mérito do clube, da instituição, que deve estar buscando as alternativas, porque sabe que precisa de reforços. Quanto às vaias, junto, para encerrar todo o assunto, uma atuação ruim da equipe. É normal que o torcedor esteja insatisfeito por todas as coisas que eu falei, mas eu não acho que a perspectiva do Palmeiras seja de ter a temporada com esse elenco exatamente, sem que venha algum grande jogador, principalmente alguém por meio de campo. E eu acho que o Palmeiras vai buscar um centroavante. Nas entrevistas do Abel isso fica muito claro. Agora, não vai ser mais uma aposta. Eu acho que o Palmeiras quer trazer um jogador pronto. E jogadores para essa posição prontos e capazes de jogar no nível que o Palmeiras quer, são caros e são difíceis no mercado. É preciso ter paciência. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o Allianz Parque porque o Vinícius Nicoletti acompanhou a partida e vem para enriquecer esse debate, Nicoletti, sobre esse clima que a gente viu no estádio, porque além de conhecer muito bem o Palmeiras, o estádio tem vida própria, tem o pré-jogo, aquele momento que se chega no estádio. Claro. Vamos colar ali do lado do Allianz Parque, tem ótimas opções para fazer aquele pré-transmissão, o Nicoletti conhece todas e ali ele já tromba com o torcedor. Então, o que eu queria saber de você, Nicoletti, se pré-jogo já tinha essa coisa, porque não está chegando reforço, porque não sei o quê, sabe, esse céu nublado palmeirense, ou se foi algo que foi ganhando corpo durante o jogo. Descreve o clima e você que está aí também nos bastidores do estádio, trombando justamente com essas figuras que foram citadas de forma, digamos, deselegante nas arquibancadas, Nicoletti. Boa noite. Fala, Felipe, boa noite para você, boa noite para os companheiros, fã de esportes. Estou de olho aqui porque o Everton já vai para a entrevista aqui na Zona Mista, vai passar por aqui, mas você citou bem, todo o clima aqui no Allianz Parque, antes do jogo, o torcedor comum já está preocupado com a situação do Palmeiras, porque muitos jogadores estão saindo, o Palmeiras está passando por uma reformulação e apenas 3 jogadores chegaram, contando agora o Emiliano Martínez, uruguai, que veio do futebol dinamarquês. O Palmeiras está no mercado, vai tentar aí mais contratações para essa temporada, não desistiu ainda do Andreas Pereira, vai buscar mais um centroavante, um zagueiro com a saída do Vitor Rios, mas essa disputa que a gente vê da torcida organizada com a diretoria do Palmeiras já vem de outras temporadas, principalmente da temporada passada, quando teve muitas vaias para a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e também para o diretor de futebol, o Anderson Barros. E isso a gente já viu aí, vocês já mostraram, mais uma vez a torcida organizada que está suspensa, mas é onde fica o torcedor, a principal torcida organizada do Palmeiras. As vaias vêm desse ponto do estádio. O resto do estádio fica ali apenas ouvindo. Teve até uma vaia quando essa torcida organizada protestou contra os
os dirigentes do Palmeiras, mas a gente vê sim o torcedor palmeirense, até o torcedor comum, preocupado com essa situação, porque o Palmeiras está vendo do outro lado os rivais se reforçando. O Oscar chegou no São Paulo, o Neymar está chegando no Santos, o Corinthians com dívidas traz grandes contratações no meio da outra temporada, e o Palmeiras, que tem aí investimentos e previsão de faturamento de 1 bilhão, na casa de 1 bilhão de reais nessa temporada, trouxe apenas 3 reforços e vê algumas situações de contratações fracassando, como vocês já citaram aí, o Claudinho. Então, o torcedor comum também está preocupado, mas a gente vê esse embate mesmo da torcida organizada com a diretoria, e isso deve se estender enquanto do Palmeiras não buscar reforços. A Leila Pereira, no final da temporada passada, ficou bastante irritada, inclusive com o diretor, com o Anderson Barros, mas ele tem todo o aval do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira, que já saiu em defesa do Anderson Barros na último jogo, depois da derrota para o Novo Horizontino, e isso deve acontecer mais uma vez aqui no Allianz Parque. O Everton chegou, a gente vai aproveitar aqui, vai no embalo para ouvir o goleiro. Já vamos no embalo então, Everton. Falar um pouquinho do jogo e desse protesto que a gente vê da torcida do Palmeiras, pensando em contratações, alguns jogadores saindo, muitas mudanças. Será que o torcedor tem que ficar preocupado pensando na temporada 2025 com a chegada de reforços? Cara, a gente sabe que o torcedor, tanto quanto a gente, ele quer sempre vencer. A gente entende que a gente está vivendo uma pré-temporada, são 21 dias, se eu não estou enganado, de trabalho, e já são 5 jogos, 3 de uma equipe, 2 de outra. E lógico que a gente não vem fazer pré-temporada, a gente vem pro jogo para vencer. O torcedor quer ver o time dele vencer, isso faz parte. A gente sabe o peso da camisa que a gente veste e da cobrança. Óbvio que a gente tem convicção e tem a plena certeza que a gente vai melhorar, que vai fazer um grande ano, que vai ser uma grande temporada. A gente encara de forma normal com essa cobrança. O torcedor quer ver ganhar. O ano passado a gente lutou até o fim, não conseguiu vencer. Quando você começa o ano, não começa a vencer, a gente sabe que a pressão ela aumenta, mas nós temos total convicção no trabalho que a gente está fazendo, em tudo que a gente vem fazendo no dia a dia, na forma que a gente trabalha, e eu tenho certeza que bem próximo os frutos de tudo isso a gente vai começar a colher eles com muito trabalho, que é isso que a gente sabe fazer, é trabalhar, se dedicar todos os dias, e daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer, a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar. O Everton, qual a maior dificuldade que o time pode encontrar nessa pré-temporada que está acontecendo com jogos oficiais? É o entrosamento, é a parte física, tirar um pouquinho o freio de mão das férias para embalar fisicamente em meio à pré-temporada? Qual é a grande dificuldade que vocês estão sentindo nessa mescla do grupo em meio a jogos oficiais na pré-temporada? Cara, eu acho que não é só os jogadores do Palmeiras que estão sentindo. Se você vê entre os jogadores do Rio de Janeiro, eles vão falar a mesma coisa. É curto tempo, é pouco tempo para se preparar, é pouco tempo para... A gente já começa a treinar, já começa a competir. Muitas vezes a gente encara como uma preparação, uma evolução física e técnica, mas quando a gente entra no campo, a gente sabe que a gente é obrigado a vencer, e a cobrança pelo resultado, ela é sempre... E a gente tem que entender a nossa realidade que a gente vive, a gente entende isso. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, saber que o torcedor de fato vai nos cobrar, e a gente também tem que ter a ciência daquilo que a gente está fazendo. A gente está trabalhando muito todos os dias, a gente não tem folga, é todo dia, tá lá trabalhando, se dedicando para entrar na nossa melhor versão, na nossa melhor condição técnica e física, e vai entrar, já são 20 dias aí. Agora, óbvio que a gente queria vencer todos os jogos, porque quando você vence, você tem mais tranquilidade para trabalhar, o torcedor se anima mais, o torcedor apoia mais, e você acaba fazendo um ambiente melhor para você trabalhar. Quando você não vence, você tem esse ambiente que a gente tem hoje, mas nele a gente tem que ter tranquilidade, porque nesse ambiente também a gente cresce, a gente se fortalece como equipe, a gente quer sempre o apoio do torcedor, porque com toda sinceridade, no final de tudo, a gente corre para dar vitória para eles, para que eles também fiquem felizes, e o que a gente quer é que ele esteja sempre do nosso lado, nos apoiando, mas a gente também entende quando nos cobram, porque eles querem ver vitória, eles sabem da nossa capacidade também, a gente já mostrou toda a capacidade, e o que a gente tem que fazer agora é ter tranquilidade, entender, aceitar a cobrança e trabalhar para melhorar. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, esse pós-jogo, esse empate contra o Bragantino. Cara, mais uma vez o time do Palmeiras é vaiado, mas a mídia, no geral, aí você viu que saiu em defesa do Abel, em defesa desse time, tudo por causa da agenda, né, da temporada de 2025.
Então, era um momento que era para estar ainda em preparação, ainda numa pré-temporada, mas já estamos tendo jogos oficiais pelo Paulistão, lembrando que tudo isso devido ao grande Mundial no meio do ano, que fez essa agenda brasileira, que já é complicada, ficar mais complicada ainda. Então, de uma maneira geral, os jornalistas aí confirmam que é um jogo treino, só que oficial. Então, rapaziada, eu quero saber de você o que você acha, se você acha que realmente o Palmeiras não tem jogado bem ainda, não tem encontrado a maneira de jogar devido à falta da pré-temporada, ou são deficiências que já aconteciam no ano passado. Porque é verdade que o elenco praticamente não teve mudanças, né? Então, Facundo só atuou um jogo, o Paulinho praticamente só para o Mundial, e o Emiliano não atuou ainda também. Então, praticamente, a espinha dorsal do nosso Palmeiras é a do ano passado. Eu quero saber de você, se você concorda com o que foi falado aí na reportagem ou não. Eu quero pedir você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Palmeiras e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.